Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, como vocês estão? Eu sou a professora Silma e estou de volta para mais uma aula com o tema Descobrindo Palavras Derivadas e Compostas. Esta aula é para os estudantes do 7º ano. Vocês se lembram de que na aula anterior nós falamos sobre palavras derivadas? Eu comentei com vocês que as palavras podem ser formadas por meio de derivação. Nós falamos apenas da derivação prefixal naquele dia, tá? Nós vimos que nós podemos pegar pedacinhos, tá? E juntar ao radical de uma palavra e formar novas palavras. Eu até comentei que é uma economia linguística. Ao invés de inventar outra palavra, você só junta um pedacinho a ela e pronto. Já temos uma outra palavra, tá? Como nós temos a palavra feliz. Se eu juntar o pedacinho in antes do radical da palavra, eu tenho outra palavra que é o contrário dela, infeliz. Não é verdade? Então hoje nós vamos ampliar, tá? Porque nós não vamos falar apenas do processo de formação por derivação prefixal. Vamos falar também do processo de formação por derivação sufixal. É um pedacinho que nós acrescentamos depois do radical da palavra. Então, antes do radical, prefixo. Depois do radical, sufixo. Os prefixos e sufixos são chamados de afixos, certo? E nós vamos falar de outro processo de formação de palavras. É o processo por meio de composição. Tá? Então, nós vamos falar do processo por meio de derivação, que nós usamos prefixos e sufixos, e vamos falar do processo por meio de composição. O que é isso? Trata-se das palavras compostas. Vocês já perceberam como elas são formadas? Eu junto uma palavra a outra e formo uma palavra composta, como guarda-roupa. Tá? Guarda-roupa é uma palavra composta, formada por duas outras palavras. Tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é este, e eu coloquei aqui algumas questões. As 3 primeiras são para vocês refletirem um pouquinho aí de casa, tá? Quantas palavras você acha que há em um dicionário? Já pensaram nisso? Como é possível saber esse número? Onde podemos procurar essa informação? Tá? Pensem, isso aí é para vocês pensarem. E agora essas outras duas nós vamos pensar juntos, tá? Venham comigo. Como será possível ter tantas palavras em nossa língua? Como será que essas palavras são formadas? Tá, vamos então conversar um pouquinho sobre isso. Vocês já pensaram como essas palavras são formadas? Porque se você pegar um dicionário de 10 anos, tá? De 10 anos atrás, vocês perceberão que tem menos palavras que um dicionário atual. Isso significa o quê? Que novas palavras foram criadas de lá para cá, tá? Porque a nossa língua é dinâmica, tá? Sempre outras palavras vão surgindo e sendo incorporadas ao nosso dicionário. Por que será isso? Veja bem, nós temos as tecnologias, tá? As tecnologias, elas estão sempre se ampliando e novos vocábulos vão surgindo por conta disso. A palavra celular, por exemplo, ela não existia, tá? Ela passou a existir por quê? Porque precisavam nomear um novo aparelho de comunicação, tá? Então, criaram a palavra celular, tá? Nós também temos a formação de palavras por meio das pessoas que vêm de outros países. Vocês já devem ter estudado em história a formação do povo brasileiro, tá? E vocês viram a importância deles. Várias palavras estrangeiras já foram incorporadas ao nosso dicionário. Vocês sabiam que a palavra pipoca, por exemplo, é de origem indígena? Então, e a palavra pipoca, ela é muito comum na nossa língua, não é? Está no nosso dicionário há muito tempo. Nós temos as gírias também. Algumas delas se perdem porque elas ficam só em um determinado momento histórico. Mas outras delas, parece que as pessoas gostam e começam a usar tanto, tá? Elas passam a fazer parte
do dia a dia das pessoas e de repente, olha lá, elas estão no dicionário, tá? Foram incorporadas no dicionário, tá? E nós também estamos vendo hoje esse processo de formação de palavras, tá? Por meio de derivação e por meio de composição. É uma outra forma, tá? De ampliar as palavras da nossa língua. E nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Eu coloquei aqui, formando novas palavras. Coloquei várias palavras que, com certeza, todas elas fazem parte do vocabulário ativo de vocês, porque vocês as conhecem e as utilizam no dia a dia, tá? Então, veja bem, tá? Nem vou ler as palavras, certamente vocês estão lendo daí. Desse lado, eu coloquei alguns prefixos. E do outro lado, eu coloquei alguns sufixos. Vamos nos lembrar de que os prefixos são os pedacinhos que nós utilizamos antes do radical. Vamos lembrar também que radical é a parte principal da palavra, é onde tem a essência do significado da palavra, tá? Então, os prefixos são os pedacinhos que nós usamos antes do radical e os sufixos são os pedacinhos que nós usamos depois do radical. Pensem comigo, quais palavras nós podemos formar usando prefixos e usando sufixos? Eu coloquei aqui alguns enunciados para vocês responderem. Formem novas palavras acrescentando prefixos e sufixos. Forme o máximo de palavras que conseguirem. Vocês podem repetir os sufixos e os prefixos, tá? Você já usou aquele prefixo. Ah, mas será que eu posso usar nessa palavra? Pode, não tem nenhum problema. Em alguns casos, será necessário fazer pequenas alterações. Quando você junta um pedacinho, né, com o radical, pode ser que você precise suprimir uma letra, ou trocar uma letra por outra, ou acrescentar uma letra, tá? Sempre é preciso fazer alguma alteração. Registrem as palavras que encontrarem no caderno. Eu espero que vocês tenham aí um caderno, tá? Para vocês fazerem esta atividade. Bom, mas nós vamos fazer juntos, tá? Vamos pensar. A palavra pão, eu posso formar, veja bem, com pão eu posso formar padaria, não é verdade? Eu posso formar padeiro. Vocês viram que eu tenho que acrescentar uma letra aí? A letra D, tá? A palavra pedra, eu posso formar pedrada, pedreiro, né? Mentir, eu posso formar, olha lá, posso usar prefixo, eu posso formar a palavra desmentir, né? Com fazer, eu posso formar, olha só, refazer, desfazer, tá? Com a palavra carro, eu posso formar, olha, carrão, carrinho, tá? Com a palavra trabalho, eu posso formar trabalhador, trabalharia, trabalhão. Normal, eu posso formar, olha aqui, usando o prefixo, anormal, né? Perfeito, eu posso formar usando o prefixo imperfeito, tem que ser esse in com M, tá? Vocês se lembram, aprenderam na alfabetização, que antes de P e B só se escreve M, tá? Então, imperfeito, né? Eu posso formar uma palavra usando prefixo e sufixo, tá? Por exemplo, olha aqui, ó, imperfeitamente. Olha só, eu usei o prefixo in e o sufixo mente, certo? Animar, eu posso formar desanimar, eu posso formar desanimadora e eu vou usar também prefixo e sufixo. Com papel, eu posso formar papelaria. Vocês viram que eu não precisei alterar nada, ó. Junto o papel e o sufixo aria, papelaria, né? Eu posso, e com rápido, eu posso formar rapidamente. Com por, eu posso formar impor, repor, né? Antepor, tá? Com certeza vocês pensarem em outras palavras aí, tá? Eu tenho certeza disso. Tá, então nós já fizemos a atividade, vamos para a próxima.
Será que os prefixos e os sufixos têm sempre a mesma função? Não, às vezes o prefixo e o sufixo que eu uso em outra palavra tem um outro significado, tá? Continuaremos vendo como é possível criar palavras, mas agora nós vamos juntar não pedaços a uma palavra, mas uma palavra com a outra. Vocês se lembram que eu já disse antes? É o processo de formação de palavras por composição. Eu coloquei aqui várias palavras. Vão pensando aí, já vão escrevendo. Quais palavras vocês podem formar? Palavras compostas. As palavras compostas, geralmente, elas são formadas por 2 palavras ou por 3, tá? A maioria formada com 2 palavras. Então, olha aqui, ó. Guarda, guarda-roupa, guarda noturno, tá? O que mais? Ó, guarda-chuva, tá? Nós temos aqui, ó, pé, eu posso formar pé de moleque, olha lá, pé de moleque, tá? É uma palavra composta por 3 palavras, certo? Couve, tá? Vocês encontraram uma palavra que dê para juntar com couve? Flor, couve-flor, tá? Salário, eu posso formar salário família, tá? Posso formar caça-palavra, pimenta do reino, pão de ló, passo a passo, tá? Tá, eu coloquei para ficar mais rápido, que o nosso tempo é curto, aqui já algumas palavras formadas. Talvez vocês até tenham descoberto outras. Guarda-roupa, guarda-noturno, guarda-chuva, pé de moleque, samba-enredo, bate-papo, salário-família, couve-flor, palavra-chave, seguro-desemprego, vale-transporte, pão de ló, pimenta do reino, mão de obra, passo a passo. Vocês viram que algumas palavras formadas por 3 elementos são separadas por hífen ou não, tá? Então, nós temos regra para isso, tá? E este é um conteúdo para uma próxima aula. Então, na aula de hoje, nós falamos a respeito de 2 processos de formação de palavras. Como esses processos ocorrem? Nós vimos que é por meio de derivação e por meio de composição. Porque temos uma parte das palavras, que é um radical, que não muda. Porque é no radical que tem a essência do significado das palavras. O radical não pode ser alterado. Está bem? Então, não se esqueçam. Há 2 processos de formação de palavras que nós discutimos hoje. O processo de formação por derivação, que é quando eu uso pedacinhos antes do radical ou depois do radical, por isso que é processo de formação por derivação prefixal ou sufixal, tá? E vocês viram que pode ser derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, porque na mesma palavra eu posso ter prefixo e sufixo. E vimos também o processo de formação de palavras por composição, quando juntamos uma palavra com outra e formamos palavras compostas. Está bem? E não se esqueçam de cuidar bem de vocês, tá? Não saiam de casa sem necessidade. E eu quero que vocês se lembrem principalmente de lavar as mãos, tá? Então, higienizem sempre as mãos, lavem com água e sabão várias e várias vezes ao dia, tá? Se estiver em algum lugar onde não for possível, então levem sempre o seu álcool gel, tá? Para fazer a higienização. Está bem? Foi muito bom estar com vocês hoje. Um grande abraço. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.